O jardim no Éden era um reduto onde se manifestava a glória do Eterno, o Kavod. Não era em toda a terra que estava a glória, mas ali era como se fosse um santuário de adoração, onde o homem podia se conectar diariamente, eternamente com o seu Criador. E ali eles estavam revestidos da glória, mas não era toda a terra que tinha a glória, somente um reduto. É por isso que depois, quando o Peca ali é expulso e querubins são colocados ali para não deixarem novamente entrar nessa dimensão que é o Gan Eden. Aí, depois esse Éden é recolhido. Mas nós queremos provar aqui que havia um modo de sacerdócio, como sempre ensino, de que a linhagem de Melquisedeque ela é eterna, e não foi somente um personagem, mas há um sacerdócio que ele é cumprido e exercido pelo próprio homem, o primeiro homem, o Adão, o primeiro homem na terra, e ele exerce esse sacerdócio, o qual tinha a missão de transferir e espalhar como uma geração santa do Éden para toda a terra, e toda a terra seria administrada, seria governada por essa glória. Eu tenho um estudo muito precioso sobre o Gan Eden, o jardim do Éden, e explico que tudo era revestido da glória, de luz. E aqui nós vamos ver esse reduto aqui nesse desenho que eu fiz. Eu fiz alguns desenhos aqui adiantando, não sou desenhista, mas dá para entender, ó. Vamos colocar aqui limites da glória, esse limite da glória. Vamos falar que aqui é a terra, certo? E aqui havia um limite, um portal sobrenatural onde estava a árvore da vida, e ali o Eterno se manifestava de uma forma sobrenatural com o homem. Muita gente fala assim que Deus falava na virada do dia, no finzinho da tarde, parece que Deus vinha tomar café com o homem e ali Deus se manifestava. Querido, no original não está escrito virada do dia. É por isso que você precisa estudar um pouco a raiz e a etimologia das palavras do hebraico no original. Mas diz Le Ruach Hayom, Le Ruach Hayom, que seria o sopro do dia, a ação sobrenatural do dia. Ou seja, significa que Deus se manifestava diariamente com o Kavod, com a glória, e ali há muitas teorias, muitos dizem que era o sopro da virada da tarde, uns dizem que era um sopro de um vento sobrenatural, e ali era a manifestação da glória do Eterno, mas isso era diariamente, havia uma conexão eterna, e nós precisamos estudar isso passo a passo. Por quê? Porque são mistérios que vão apontar depois para o tabernáculo. Aqui está a palavra Gan Eden. Eles tinham essa missão nesse reduto, não era toda a terra, mas esse reduto ali, que tem até as coordenadas, temos os rios, Eufrates, Tigre, o Gion, Pison, que é o Pichon em hebraico, e toda essa dimensão, nessa dimensão dá-se a entender que era mais ou menos ali no Iraque, onde se encontra o Iraque. E ali se instalou e foi retirado quando eles pecaram, não puderam mais entrar lá. Muito bem, a terra ficou amaldiçoada. Só que quando Deus levanta a Mishkan, nós vamos fazer um paralelo, querido, um paralelo sobre esta adoração que havia no Éden. Quantas coisas que estavam no Éden, que eu chamo aqui o primeiro santuário, o primeiro sacerdócio, quando o Eterno se manifestava ali com o homem estava revestido de luz. Muita gente pensa que o homem andava com essa carne no Éden, estava simplesmente humano, carnal, peladão no meio do jardim. Não, querido, é muito mais profundo isso. Pesquise sobre o jardim do Éden aqui na Universidade do Reino, você vai ver muita coisa preciosa. Tem uma matéria também, a gestão do Éden, várias matérias que eu falo sobre a criação e sobre o Éden, que você vai ficar estarrecido. Inclusive, preste atenção, esse processo do Éden até Yeshua e a igreja, eu vou fazer uma matéria chamada Santuário no Éden. E essa matéria eu vou te explicar como, passo a passo, a glória do Senhor foi se manifestando até chegar em Yeshua HaMashiach e como o próprio Eterno nos deu essa glória para nós. Isso é algo muito importante que não é ensinado nas igrejas. É uma matéria, você que estuda na Universidade do Reino, você vai ter essa matéria com PDF, tudo anotado, com palavras no hebraico, coisa preciosa. Ainda vamos lançar essa matéria e quem sabe na altura que você assistir este vídeo já esteja lá. Você tem que entrar na descrição do vídeo e ver as nossas matérias, o quão são preciosas essas matérias. Mas vou dar uma pincelada aqui para que você entenda o que nós vamos estudar
na matéria em si. Então, temos aqui um lugar de adoração. Aqui está como se fosse um santuário de adoração no Éden. E lógico, o homem fracassou, ele não se reproduziu no Éden. Também tem vídeos comprovando de que o homem e a mulher não tiveram filhos no Éden, porque tudo que Deus havia planejado era para que tivesse uma geração santa, sem pecado no Éden. Isso não aconteceu. O homem foi expulso e depois, lá fora, coabitaram e tiveram uma geração de homens caídos já com a natureza pecaminosa. Tudo que Satanás queria era que o homem não tivesse essa geração no Éden, porque ali se levantaria um sacerdócio santo, perfeito. E isso não aconteceu. Por isso que o homem ficou caído e toda a geração humana, todas as gerações já nascem em pecado. Se tivesse tido pelo menos um filho dentro do Éden e Adão e Eva tivessem pecado, esse filho teria ficado e esse filho seria o remidor da geração santa. Não sei se você me entende. Então, esse primeiro Adão fracassou. Aí vem o último Adão. Nós vamos chegar nesse último Adão. É coisa preciosa. Então, nós temos aqui o primeiro santuário. Qual foi? O tabernáculo? Não. O primeiro santuário foi no Éden. E ali estava o kavod, essa palavra aqui, kavod, que nós sempre anotamos. Vou anotar aqui, ó. Kavod. Aqui o V fica como V. O Vav com prontação para O, kavod. Kavod, que significa glória. Entre tantas palavras, significa glória, algo maravilhoso, glorioso. E nessa glória se manifesta a luz, or em hebraico, or, luz, algo que brilha. E aí eu ensino de que o homem não tinha essa pele, ele tinha uma vestimenta de glória. Quando ele peca, se apaga, é tirada essa vestimenta de glória. O próprio Salmo 8 diz que lhe deu uma coroa de glória, o coroa de glória, o coroaste, e o vestiu dessa glória. Ele estava envolvido com essa glória, o kavod. Muita gente não entende o que é ter uma veste de luz. Adão vestia isso. Isso é glorioso. Leia o Salmo 104:2. Diz que Deus tem um vestido de luz. Vamos ver aqui no Salmo 104:2. E muita gente não entende por que essa dimensão de glória precisa se manifestar na luz. Vou explicar isso durante a aula. 104:2 diz assim: coberto de luz como de um manto. Olha só. Tu estendes o céu como uma cortina, coberto de luz. Vou ler o versículo primeiro do Salmo 104. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor meu Deus, como tu és magnificente, sobrevestido de kavod. Aqui está escrito kavod, sobrevestido de kavod. Kavod é glória, e a própria majestade está nele. O próprio Eterno está vestido de glória, coberto de luz como um manto. Então, esse manto de glória estava no Éden, aqui no homem. No homem. Ele não estava peladão assim, andando. Não tinha vergonha de ver a sua nudez. Por quê? Porque a glória o cobria. Lógico, ele estava nu por dentro, mas ele estava revestido de glória. Eles podiam se relacionar numa fusão sobrenatural, também abençoada pelo Eterno, e geraria uma geração da luz, uma geração de filhos da luz. Mas isso não aconteceu. Os filhos da luz só vão aparecer aqui. Eu chego lá. Mas presta atenção. Eles pegam essa glória retirada, essa coroa é tirada, expulso e ficam na pele carnal, humana. E lógico, toda a natureza que estava aqui estava revestida da glória. Porque ali o homem precisava cultivar. Essa palavra cultivar significa servir, prestar serviço. Ele, dessa natureza de glória, iria transferir a glória para toda a terra. Essa teoria é muito interessante, gente. Então ali estava o santuário do Eterno. Agora, lógico, aqui todo dia, todo dia, preste atenção aqui, todo dia se manifestava 24 horas por dia, 24 horas, vamos falar em tempo, 24 horas por dia estava ali a manifestação da glória do Eterno. E ali estava se manifestando a ação sobrenatural. Em todo um ecossistema onde daqui sairia a glória para cobrir a terra, como as águas cobrem o mar. Depois vai se cumprir isso e as profecias vão apontar para isso. Mas olha só, eles foram expulsos, saíram,
Passaram-se os anos todos, aí Deus levanta a Mishkan, aqui é o Gan Eden, aqui vem a Mishkan. Na Mishkan é construído este tabernáculo segundo a ordenança. Você pode ver em Êxodo, ali na Torá, quando há ordenanças para se construir, você vai ver todo esse processo a partir do Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, você vai ver todo esse processo, como funcionava a ação levítica. Aqui estão os levitas, e aqui uma vez por ano, aqui era todo dia, mas somente uma vez no ano se manifestava agora o kavod, a glória. Não é Shekinah, tá? Muita gente fala de Shekinah, não é Shekinah, não tem nada a ver com Shekinah. Também há vários vídeos que eu falo sobre a palavra Shekinah, que não está nos textos sagrados, devido à palavra Shachan, que é habitação. E lógico, tudo que tem a glória ali se torna a habitação de Deus, mas não existe essa palavra. Shekinah não é glória, é kavod. Lembra de Ikavod, foi-se a glória? Então, aqui era todo dia. Foram expulsos aqui, no tabernáculo se reduziu. Olha só, todo dia, toda hora, Deus se manifestava com essa glória sobrenatural. Não esqueça que a palavra virada do dia não tem nada a ver no hebraico. Le Ruach Hayom significa o vento da ação sobrenatural no dia. Ou seja, Deus estava ali se manifestando diariamente. Muita gente ensina que Deus vinha tomar cafezinho na virada do dia e conversar com Adão. Isso não tem nada a ver. Aí começa o processo, olha só. Onde a Mishkan se manifesta, erguida, e ali aqui tem o lugar santíssimo. Aqui tem o lugar santíssimo. E uma vez por ano, o Kohen Gadol, que seria o sumo sacerdote, entrava e ali se manifestava a glória, uma vez por ano. Só que esse tabernáculo passou, acabou, e se construiu o quê? Reihal, que é o templo, aqui é templo, vou colocar aqui templo, o Mikdash, que seria santuário, essas palavras aparecem na Bíblia, quero estar no teu templo, inquirir no santuário, muito bem, tá bom? Reihal e Mikdash, está aqui em hebraico. Isso aconteceu porque o próprio Shalom, que é Salomão, edifica o templo. E ali no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, vou anotar aqui, segundo Crônicas 7, que aconteceu, diz que ali desceu o quê? A glória, o kavod desce. Só que aqui desce só uma vez e acabou. Olha só, aqui era todo dia a glória se manifestava. Aqui era uma vez por ano e aqui só uma vez se manifestou a glória. Olha o que diz aqui no segundo livro das Crônicas. Diz claramente, e não aparece mais o derramar dessa glória. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. Olha o que diz. E a glória do Senhor encheu a casa. E o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e da glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, mas não há nenhum relato a mais. Aqui desceu a glória, maravilha. Desceu essa glória no Mikdash, no templo, no Reihal, que seria esse templo, e não há mais relatos. Vão passando os anos, reis vão se desviando em Judá, tanto em Judá no sul, que é onde estava o templo, em Jerusalém, como em Samaria, no reinado do norte. Vem muitos desvios até que Deus se afasta. Aqui temos 400 anos, gente, de silêncio, 400 anos de silêncio, onde ninguém escreve, desde Malaquias até Mateus, 400 anos, onde não há mais manifestação nenhuma. Aí que acontece, o kavod vem com quem? Com Cristo. Cristo traz o kavod em João, eu amo quando João fala isso, está lá escrito em João 1,14, ele diz, e vimos a sua glória, a glória do quê? Do unigênito do Pai. Ai meu Deus, coisa linda, isso é maravilhoso, diz assim, e o verbo, aí tem que vir o verbo, ele traz a glória agora do eterno. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, do Emet, né, do Hesed,
e vimos, ou renta, que seria a graça, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Meu Deus, aqui a glória, o Kavod desce aqui com Cristo, ele veio encarnado. Vamos separar aqui, gente. Aqui a glória desce, está com ele, o Cristo está revestido de glória. E ele se manifesta, ele opera com poder, porque era um Mashiach. Então, a palavra Mashiach, Yeshua HaMashiach, significa aquele que transborda, aquele que verte, aquele que a glória está nele, a unção está nele, o ungido. Então, o poder da unção e a glória estavam com ele e ele se manifestava. A tal grau esse poder que ele nunca pegou. E a tal grau era a glória que ele nunca se manifestou humanamente de uma forma pecaminosa. Desde a sua infância, desde a sua concepção ali, ele foi gerado pelo Espírito e até a cruz, por isso desenhei a cruz aqui atrás, porque até a cruz ele não pecou. Venceu a morte, diz em Efésios que subiu acima do céu, venceu a morte, venceu a Satanás e subiu acima do céu. Muita gente diz Jesus foi para o céu. Não, ele subiu acima do Hashamayim, que seria acima dos céus. Gente, isso é espantoso. Eu vou ter que analisar tudo isso aqui, porque tudo isso tem um paralelo, tudo tem uma comparativa que é de estarrecer. E nós precisamos analisar isso. E ele, agora, ele sobe acima dos céus e dá dons aos homens, onde ele derrama o poder. E a glória vem para onde? Para habitar no meio dos homens. Disso aqui, quando ele morre e ressuscita, agora ele envia o poder para a igreja. Vou colocar aqui em vermelho. Poder para a igreja, derrama unção, labaredas de fogo, poder e glória e virtude. Esse poder vem através da unção, capacita a igreja. Vou colocar aqui uma igreja, simbolicamente, tá? Isso aqui não é igreja, nós sabemos que templo não é igreja. E agora essa igreja dos reunidos aqui, todos juntos em Atos 2, são revestidos do poder da unção, e ali começa a ação da habitação em cada indivíduo. E aqui não há mais templo. Esse templo está muito lindo desenhado, mas ele vai ser destruído no ano 70. Acaba-se o templo e essa igreja são pessoas onde agora indivíduos, presta atenção, vou desenhar um indivíduo aqui. Não sei se dá para desenhar um indivíduo. Meu Deus, uma pessoa simples como você é o que? Portadora da glória de Deus. Você agora tem a glória. Você é habitação, vós sois santuário do Deus vivo. Agora, o ser humano que recebeu a Cristo como o Salvador, e ele agora é habitação, ele é templo. Gente, não tem templo feito por mão de homem. Esse local, esse prédio que você se reúne, que você diz santuário de Deus, o templo, não é templo. Você é o templo. Você, vou colocar aqui, ó. Você é o templo, a glória está em você. Agora volta novamente a glória através de Cristo para o homem. Olha aqui, o homem estava revestido de glória por fora. Ele peca e tira da vestimenta de glória por fora. Mas passa tudo isso e agora a glória está dentro. Aqui estava fora e agora aqui está dentro dele. A glória está em você, seu caráter do Cristo na regeneração. Glorifique o nome do Senhor se você crê nisso. Olha o processo. Todo esse culto da Mishkan vai chegar novamente no ser humano. Presta atenção. Aqui era todo dia que a glória se manifestava por fora e revestia o homem por fora. Foi expulso, ficou humano carnal. Aqui se manifestava uma vez por ano, no Yom Kippur, ali onde se manifestava a ação sobrenatural, ali no HaKodashim, que seria o Santo dos Santos. Aqui no templo, uma vez só se manifestou, aqui veio com Cristo. Cristo vence a morte com poder e glória, ressuscita e dá essa glória, essa virtude, esse poder aos homens. E agora a glória está dentro do homem, aqui dentro, no coração do homem está a glória, no seu corpo agora, que é a habitação da glória, a habitação do Deus vivo. E este poder sobrenatural e esta glória nos dá o direito de sermos filhos da luz. Temos uma geração santa, uma geração que o próprio Adão não teve lá no Éden. Nós podemos ter uma geração, essa geração de Cristo Jesus. O que eu vou apresentar nessa matéria? Eu vou apresentar os paralelos sobre a questão oriental, porque
o jardim, o Gan Eden estava na banda do Oriente, porque justamente o tabernáculo apontava para o Oriente, o próprio templo apontava para o Oriente, inclusive na profecia de Ezequiel, na visão de Ezequiel, o templo fala muito da questão oriental, nós vamos analisar isso, tanto no templo de Salomão, como no templo da visão de Ezequiel. Isso é em Cristo, porque a palavra Oriente se cumpre em Cristo, você vai ter que entender o que significa a palavra oriental em hebraico, e ao mesmo tempo, porque a igreja hoje é a orientadora da raça humana, a igreja, você é a bússola, você é o que orienta, lógico, com a ação de Cristo, porque Cristo está em você, você faz parte do corpo de Cristo. Não é uma denominação que te salvou, não é a identidade da igreja A, B, C, D, como sempre digo aqui, identidade batista, identidade calvinista, identidade luterana, identidade assembleiana. Isso não existe, isso é balela, conversa de homem. Você é templo. Nós agora nos juntamos, nos agrupamos, congregamos, é necessário congregar, e nós fazemos parte de uma igreja só, a igreja lavada. Meu Deus, se isso te interessa, por favor, deixe um like, deixe um comentário. E te convido para estudar esta preciosa matéria, porque te garanto que tua vida nunca mais será a mesma nesse conceito do que a glória de Deus na sua vida. Outra coisa, as águas que fluíam, há rios que fluem ali, é um rio sobrenatural que eu ensino, e esse rio está presente, representado na pia, que havia uma pia de bronze, onde se lavava o sacerdote. Havia água aqui também no templo, inclusive no templo da visão de Ezequiel havia um rio que sai do trono de Deus, do templo. O próprio Cristo, ele diz que ele é a água viva, ele saciou a mulher samaritana, aleluia. Porque essa água se manifesta e aqui a igreja é saciada e ela flui como água. Olha, a água presente desde o Éden. Que mais? A própria árvore da vida, a árvore da vida que estava aqui revestida de glória, certo? Depois é tirada, ela aparece só no final, no Apocalipse. Mas aqui é simbolizada porque pela menorá, pelo candelabro, o qual, logo adentrar no lugar santo, Hakodesh, lado esquerdo estava a menorá com suas 7 hastes, que simboliza a árvore da vida, é uma simbologia. E aí vai passando no templo, em Yeshua HaMashiach, quando ele fala 7, eu sou, ele vem guiar como a árvore da vida. E qual era a missão da árvore da vida? É uma matéria muito ampla, muito preciosa, muito gloriosa. Que mais? Vamos falar sobre pedras preciosas. Você vai ver na terra de Avilá, ali no Éden, que havia ouro, bedélio e pedras preciosas, justamente pedras preciosas, tanto no Rosh Mishpat, que temos uma matéria também sobre isso, Rosh Mishpat, as 12 pedras preciosas, as pedras nos ombros, e assim também toda a decoração, você vê ouro e pedras preciosas. Por que tudo isso? É uma simbologia até chegar em Cristo e a preciosidade e o tesouro que a igreja tem da glória do evangelho do reino. Porque hoje em dia temos um povo cansado, um povo farto de tanta lambança, de tanto mau exemplo, de tanto escândalo, de tanta exigência. Isso não pertence à igreja. A igreja perdeu as pedras preciosas do Éden, a igreja perdeu as pedras do Rosh Mishpat, a igreja perdeu a glória sobrenatural, que não é mais matéria, mas é em Cristo. Perdeu os valores sobrenaturais, e a igreja precisa se revestir do verdadeiro ouro, como o próprio Yeshua falou para o pastor de Laodiceia: te aconselho que de mim compres ouro. Jesus está vendendo ouro. O que mais? Os próprios querubins, gente, se eu falar dos querubins que estão aqui, guardando aqui a entrada do Gan Eden, os querubins que estão aqui no Hakodashim, que seria o Santo dos Santos, na Arca da Aliança, Agon Abrit, que seria a Arca da Aliança, aqui no templo, toda essa simbologia até os dias de hoje. O que significa? Tudo isso vai ser analisado. Em breve teremos essa matéria. Te convido a estudar conosco online. Você é privilegiado se está estudando conosco, universidadedoreino.com. Na descrição do vídeo está lá. Venha, te convido, porque eu sei que isso é necessário para a igreja e você entrará numa nova dimensão do que é a sua vida de adoração. Aliás, tudo isso aplicado à sua vida prática, como servo, como filho, como representante da glória de Deus na terra. Falta glória na sua vida espiritual, na sua vida familiar, falta glória nas suas finanças, na sua vida financeira, falta glória no seu viver. Pois é, você não entende a dimensão do propósito do eterno que começa nesse santuário de adoração desde
o Éden. Que o Eterno te abençoe. Venha estar conosco. Um abraço e um beijo no seu coração.